E qual que é a diferença da acurácia de uma avaliação genética de um animal que foi genotipado e de um que não foi genotipado? Essa diferença também se mantém quando o animal é jovem ou mais velho? Essa diferença, se a gente olha para os programas de melhoramento no Brasil hoje, se eu tenho, depende, obviamente, de cada característica, né, mas algumas características eu consigo aumentar em 30% esse nível de acurácia, ou mais. Então, depende da característica, mas pensando naquelas características de baixa heredabilidade, que teoricamente são as mais difíceis da gente selecionar, e os clientes são menores a cada geração, para essas características, ela vira uma ferramenta super importante. Então, se eu estou olhando para uma característica, por exemplo, que para um animal jovem, que não tem filho, que acabou de nascer, eu gerei uma DEP basicamente gerada em relação ao pedigree dele, com acurácia de 9, 10%, por exemplo, quando eu aplico a genômica para esse animal, às vezes eu posso chegar a aumentar essa acurácia para 25, 30%. Então, é um aumento super expressivo de uma característica que muitas vezes a gente demora mais tempo para fazer o ganho de seleção dela. Então, isso mostra o impacto, né? Se você olha e fala, mas eu saí de 10, vou para 25, vou para 30, interpreta da seguinte forma, né? A outra parte desse valor, ou seja, a grande maior parte desse valor é o erro. Então, se eu aumento 10%, 15%, eu estou diminuindo da outra mão a minha chance de errar. Então, esse passa a ser muito significante. Então, é sempre o raciocínio que a gente tem que fazer. O ganho, ele acontece enquanto maior é a qualidade dessa base de dados que eu estou olhando esse animal. E esse ganho, ele vai ser muito mais expressivo à medida que eu vou aumentando essa base também. Quantos animais da raça Nelore já são genotipados hoje? A gente tem, se a gente for pensar só em programas de melhoramento no Brasil, para a raça Nelore, nós temos 10 programas distintos. Todos esses programas já têm as suas populações de referência avaliando animais através da genômica. Então, a maior base hoje a gente tem dentro dos programas de animais PO, dentro da BCZ, PMGZ e a NCP GenePlus, né? Então, são mais de 400 mil animais genotipados dentro da base da BCZ, por exemplo. Mas, somando os outros programas, a gente já chega a um número bem expressivo, considerando todos os animais Nelore, né? Seja animais PO ou animais SAPE. Então, o número é crescente a cada safra, e os criadores a cada dia acreditam mais no potencial que a ferramenta tem entregado para eles. Bacana. Acho que a tendência é a gente ter mais avaliações a cada ano e mais bases de dados, a base de dados vai ficar mais robusta, a gente vai ter mais acurácia, maior quantidade, tendo tudo isso de bom, né? Exatamente, né? Então, uma vez que o criador entende o motivo dele estar fazendo a genômica, né, que não é só uma despesa a mais, mas essa despesa tem um retorno financeiro para esse criador, ele começa a entender que, por exemplo, nos momentos de crise, como a gente tem vivido agora nesses últimos ano passado e esse, é o momento dele manter o pé no acelerador. Porque se ele está fazendo um ganho dentro do processo de seleção dele, utilizando as ferramentas, aí não só a genômica, mas a coleta dos fenótipos por eficiência alimentar, ultrassonografia de carcaça, N características que a gente está interessado em ferramentas que a gente pode agregar para aumentar a eficiência reprodutiva e tomar as melhores decisões, ele passa a perceber que mesmo nesses momentos difíceis, são os momentos importantes dele manter a estratégia dele. Porque o ganho vai vir ao longo dos anos, né? Então, a gente brinca que genética é uma semente que você planta e colhe o resto da vida. Então, se ele para de cultivar essa plantinha, ele tem perdas. Mas se ele mantém o cultivo dela ao longo dos ciclos, com certeza o ganho que ele vai fazer vai ser espetacular ao longo do tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala das raças de leite, como que tá essa parte do genótipo? Perfeito. Se a gente olhar para as principais raças produtoras de leite, né, estamos falando de holandês e Jersey a nível global, mesmo nível Brasil, elas foram as primeiras a investir de forma consistente dentro da seleção genômica. Qual a seleção genômica? Com a aplicação, né, dos conceitos, né, da informação genômica dentro das suas avaliações genéticas, isso lá no ano de 2008. Então, nesse processo, por que eles começaram a adotar primeiro? Porque para mim conseguir provar um touro de leiteiro, ele tem que nascer primeiro, ele vai ter que produzir sêmen, vou ter que inseminar, vou ter que ver as filhas dele que nasceu, essas filhas vão ter que entrar em reprodução, produzir um bezerro, fechar a lactação, para aí fazer a prova fechar o teste de progênito. E isso pode demorar de 7 a 8 anos. Então eu faço uma aposta grande no animal, lá no final de 8 anos, eles podem menos produtivo.
Não. Então, quando a genômica entrou, fazendo essa contribuição para aumentar o nível de segurança que tem nesse dado de leite foi os primeiros a assumir essa possibilidade. E aí o ganho foi incrível. Hoje eles identificam praticamente a boa parte das fêmeas, 100% das fêmeas cultivadas. Por quê? O custo de ter uma fêmea de baixo desempenho dentro desse cultivo, com as margens apertadas, passa a ter um impacto muito grande. Então, eles adotam, né, no nível global, o mercado americano, que é o expressão chamada para a gente, eles têm um nível alto de cobertura dentro dos repões, das fêmeas, e elas chegam para as pessoas chamam assim bem. O impacto hoje da genômica dentro do gado inteiro, se olha para as características que são avaliadas, um animal acabou de nascer e tem nível de acurácia, nível de segurança igual. Então, isso permite hoje eles tomarem a informação, isso aí, ou o nosso permanece no nosso site, com base nesse ponto. Hoje, o gado de leite é o grupo mais genotipo e eu vejo que a gente tem um maior avanço na aplicação da seleção genômica. A gente tem outras espécies também, as suínas, as aves, que fizeram um grande ganho zootécnico, trabalhando na biose, manejo, melhoramento genético, eles chegaram num nível tão alto que eles conseguiram a genômica passou assim, um degrauzinho a mais. Dentro do gado de leite, apenas evolução bom. No gado de corte, não posso, precisando aumentar principalmente a quantidade de fêmeas de anticorpos. Tem mais fêmeas de anticorpos para poder aumentar a eficiência produtiva dessas fêmeas também e incrementar os resultados operacionais do sistema de produção. Perfeito. Acho que quem começou antes, né, também tem mais dados, tem uma evolução mais rápida, embora, né, seja totalmente diferente, né, os anos aí, a de produtividade de uma vaca de leite comparado com uma vaca de corte. Né? O grande diferencial, né, a gente tem a opção de tomar a decisão. Acho que o importante é começar. Se vai começar grande ou começar pequeno, o importante é começar. Seja a fazer a genômica, seja a fazer coleta de dados de eficiência alimentar. Então, o importante é o criador ter a percepção de que ele precisa aumentar a eficiência produtiva dele. Uma vez que ele toma essa decisão, ele começa e vai entendendo como é que é o processo, e ele vai tomando coragem e vai investindo mais. Então, esse é o processo de aprendizagem. Né? Então, é melhor a gente começar pequeno para ficar grande lá na frente do que a gente querer começar grande e quebrar a cara. Então, é um processo de aprendizagem mesmo, né? Para a gente entender aonde a gente pode ganhar mais. E esse é o processo que a gente tem que buscar. E hoje, dentro da realidade que a gente tem de mercado, com as margens cada vez mais apertadas, a gente precisa conhecer o nosso rebanho. Então, hoje é fundamental os criadores terem controle, né? Pensando na produção de corte, ele tem que ter uma balança que fazendo. Ele tem que mensurar. Ele tem que saber quanto está pesando aquele animal. Então, a gente vai cada vez mais caminhar para esse lado da necessidade dele ter controle. Tem que ter um negócio na mão. Se ele não fizer isso, ele infelizmente ele vai estar realmente fora do jogo, né? Porque as margens estão em queda, a competição cada vez maior, e a gente precisa estar buscando essa eficiência para permanecer dentro do jogo. Exato. E acho que uma frase que você falou que eu achei super importante é que no momento de crise a gente não pode tirar o pé do acelerador, né? Principalmente o pecuarista. E por mais que pareça arriscado, né? Estar num momento inseguro, desconfortável, muitas vezes até financeiramente, tem que tentar pelo menos manter, né, o que a gente tem, já vem fazendo, o trabalho que já vem sendo feito, porque o ciclo vai virar uma hora, o melhoramento genético vai contribuir aí, a eficiência alimentar vai reduzir seus custos. Então, é um pacote de benefícios que a gente não pode parar de acelerar, né, X? Então, o criador precisa entender, o básico é que nós temos uma atividade que é cíclica. Então, vai ter momentos de euforia, como a gente viveu ali no começo dos anos 2020, 2021, e o preço da arroba está para cima, estamos investindo, estamos pondo genômica, estamos pondo eficiência alimentar, estamos fazendo tudo que pode. Mas nesse momento, principalmente da euforia, é hora de fazer a lição de casa de nossa agenda, né? Que é de custo, financiamento, recursos que tem, maximizar o ganho. Porque na hora que virar os picos, escrevendo no momento, a gente fez a lição de casa, não sabe o custo, não sabe as margens que tem. Então, se o alcance controle é feito, ou seja, vai lá na base do ano de dados. Se não coleta os dados de qualidade, vai ficar perdido dentro do mercado. Perdido, ele vai dar a euforia no momento de chegar,
não é assim, vivendo que é mais desafiador, depende. Eles não querem tudo acabar. Então, alguns homens, movimentos que a gente quer, faça o básico bem feito, tenha os seus números na mão, seus controles na mão. Por quê? Você sabendo quanto você gasta, não importa se a arroba está 350 ou se ela está 200. A margem vai apertar? Vai, mas você tem o controle do custo na mão. A gente precisa trabalhar com essa estratégia, né, de mercado mesmo, de entender que vai subir, vai cair, mas você tem que saber o que você tem que fazer. Então, a gente tem que ter um plano. Então, esse é o grande aprendizado que a gente tem nesses últimos anos, né, dos ciclos que a gente tem. Não tem plano, você fica à deriva. Então, é super importante realmente a gente ter os controles, seja do melhoramento, seja do consumo, seja da produção de forragem, seja dos insumos a mais que a gente traz para dentro do nosso sistema. Se você não tiver esses controles, eu estou surfando uma ilusão. Então, tem que ter o pé no chão, fazer conta e investir em ferramentas que vão agregar em mais informação e uma melhor qualidade de tomada de decisão. Perfeito, X. E para a gente caminhar agora para o nosso encerramento do nosso episódio, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem já faz genômica, para quem está pensando em iniciar utilizando essa tecnologia? Qual mensagem você deixaria? Com certeza, a mensagem mais importante é a ferramenta ela vem para complementar o processo de tomada de decisão. A genômica, ela sozinha, ela não vai resolver os problemas de manejo de uma propriedade, ela não vai fazer o criador ganhar mais dinheiro por si só, mas é um conjunto de informações ou de ações que esse criador passa a tomar, que aí a genômica passa a ser relevante na decisão de produção. Então, ela não vai ser a bala de prata. Ela não vai entregar uma arroba a mais de valorização, mas, principalmente, ela vai contribuir dentro do seu processo de tomada de decisão, de escolher aqueles animais que são mais adaptados ou mais eficientes dentro do seu sistema de produção. E aí, dentro dessa estratégia, a gente passa a gerar valor. Então, esse entendimento é fundamental. Acho que essa é a principal mensagem que os criadores precisam entender, que a genômica ela é complementar a um processo grande e denso de outros processos que buscam aumentar a eficiência produtiva, aumentar a certeza das tomadas de decisão. Então, essa é a grande mensagem para os nossos amigos criadores que nos acompanham. Muito bom. Como a gente sempre fala, né? A importância de ter um equilíbrio em tudo que a gente está fazendo, né? Não adianta acreditar que uma ferramenta ou outra vai ser milagrosa. Tem muito trabalho por trás e tem vários fatores também por trás, né? Com certeza. A gente não está... Né, a gente se coloca no lugar do criador também, que no mesmo momento ele tem que tomar várias decisões distintas. Então, a vida é um processo de tomada de decisão. Então, se ele está mais seguro do que ele tem que fazer, com certeza essa decisão vai ser de forma mais acertada e mais objetiva. Então, a nossa função como provedor de serviço é levar um pouco mais de informação, um pouco mais de discernimento para ajudar nesse processo difícil que é a gestão pecuária. Perfeito, X. Bom, queria agradecer mais uma vez por ter topado participar aqui com a gente. Foi uma honra te receber e compartilhar todo esse conhecimento sobre essa área tão importante como a genômica. O agradecimento é meu, um prazer enorme estar com você, poder trazer um pouquinho aqui do que a gente faz no nosso dia a dia, né? E é uma alegria ser parceiro da Ponta, estarmos no campo juntos aí, levando tecnologia, levando esclarecimento e buscando tornar criadores cada vez mais empresários. Obrigada mais uma vez. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.